Notícias da quarta-feira no Girassol Jornal. Chegamos hoje com os olhos sobre a urbanização Nova Vida, a história conhecida da falta de manutenção e rigor na gestão administrativa. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Temos outros destaques também, que passam pelo problema que põe em causa a tranquilidade da população na ligação entre os municípios do Cazenga e do Cacoaco. Novos detalhes sobre o segundo dia de campanha de cirurgias gratuitas nos hospitais de Luanda. Cooperação Angola e Espanha, expectativas e desafios lançados na esfera do investimento económico. Preço do petróleo no mercado e a proposta de OGE que pode ser aprovada na segunda-feira. Novo estudo com dados preocupantes sobre a sobrevivência das tartarugas marinhas. E as novidades que marcam o país e o mundo a nível do desporto. Boa noite. Olá, bem-vindo. A viagem começa hoje pela urbanização Nova Vida em Luanda, uma das zonas residenciais nobres que infelizmente também vai perdendo aos poucos a sua melhor imagem. E a história é conhecida de falta de manutenção e rigor na gestão administrativa. Quem viu Nova Vida há bem pouco tempo, com certeza hoje tem uma nova opinião sobre o projeto. Penso que Nova Vida é uma urbanização das primeiras de Angola e merece mais atenção e uma intervenção de caráter urgente. Esta urgência surge devido à sobrelotação dos esgotos, o mau estado atual das vias de acesso, a falta de iluminação pública em algumas ruas e os constantes assaltos que têm deixado agastados os moradores, mototaxistas e automobilistas na urbanização Nova Vida, no município do Quilamba-Quiacho, há muitos anos. Os cidadãos pedem medidas urgentes para a resolução dos problemas. Já escrevi para 3 governadores e para a administradora a manifestar a minha preocupação pelo estado das vias e da rede de esgotos que o Nova Vida atualmente apresenta, porque infelizmente muitos dos moradores têm apresentado queixas relativamente aos buracos que têm danificado viaturas e têm sido um contributo para a onda de assaltos. Saneamento básico é muito degradante. Muito, bastante. Esta rua que me encontro não tem iluminação pública, é um perigo para nós. A água também não é regular, há muitos problemas de água da EPAU. E é um problema muito degradante que Nova Vida está a viver. A urbanização Nova Vida tem vários problemas. Esta via que dá acesso ao Instituto Nacional de Estudos Judiciários está totalmente degradada, situação que tem obrigado tanto os automobilistas como mototaxistas a passarem todos os dias por esta zona não asfaltada. E eles pedem a intervenção urgente das autoridades para a resolução deste problema. Praticamente o Nova Vida não tem asfalto para já. Basta chover ou as águas residuais, não é, do esgoto dos edifícios danificam a estrada por completa. Nós estamos agastados com isso. Esta minha viatura está com problemas dos sinoblocos, está a fazer barulho por causa dessa situação. Nós pagamos taxa de circulação, pagamos, mas o que fazer? Nós aqui estamos a partir os amortecedores, as motos não estão a demorar, é muito complicado essa situação. Já não estamos a circular mais pela estrada principal, estamos a subir em cima do passeio por causa da via. E a administração do Distrito Urbano do Nova Vida, que controla 5 bairros, garantiu a resolução dos problemas. No que diz respeito ao saneamento, já foi possível o Distrito realizar uma intervenção de reposição de uma linha natural de drenagem de águas pluviais dentro da urbanização. Vamos dar continuidade a este trabalho. Neste preciso momento, o equipamento que estava a realizar este serviço encontra-se em manutenção e, portanto, o diagnóstico deverá tomar o seu tempo, de modo que seja o mais assertivo naquilo que a resolução dos problemas possam merecer prioridade de acordo à urgência das necessidades.
A urbanização Nova Vida, projeto que teve início em 2003, conta neste momento com mais de 6.000 famílias. Numa visita realizada em março de 2022, o Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território e o Governo Provincial de Luanda tinham garantido a reabilitação das vias e que só estavam à espera do Orçamento Geral do Estado de 2022. E agora um problema que põe em causa a tranquilidade da população na ligação entre os municípios do Kazenga e Cacoaco. Trata-se da chamada Ponte do Malueca, que é a única no bairro com o mesmo nome. E que guarda por substituição já há algum tempo. Os munícipes e automobilistas particularmente queixam-se de dificuldades na travessia. Insatisfação de moradores e automobilistas no bairro Malueca é o que constatamos pela morosidade da construção da única ponte do bairro que liga o município do Kazenga ao de Cacoaco. Dados indicam que a ponte antiga ficou obstruída por muito tempo. Em 2019 foi substituída por uma de caráter provisório, era de metal e muito apertada, não facilitava a circulação. Nós queremos só que acabe a ponte, porque só tem uma via principal que estamos a passar. E é para via, as motos passam lá, ou as pessoas passam em risco, as pessoas vivem no Malueca, então estou passando os táxis. Daí do Malueca até da ponte mais no Kikol, estou a gastar muito no táxi, então nós queremos acabar a ponte, mas fazemos um táxi. E esse ponte aqui está a demorar. E eu passo aqui todo momento para ir trabalhar, mas vi também os engenheiros que estão a fazer esse ponte, o facto bem dizer que não estão a prestar bem desse trabalho. O trabalho que estão a trabalhar lento, não tem ativo do trabalho, eu só venho aqui para mentir as pessoas e depois vão embora. Esta é a real situação da famosa Ponte do Malueca, que segundo os moradores, esta obra já dura há mais de um ano. Para os automobilistas é uma situação difícil, principalmente neste tempo de chuva. Por isso encontraram outra opção para terem acesso ao outro lado do bairro. Isso mesmo é triste, porque nós passamos mal aqui. Parece que esta estrada foi abandonada. Porque nós, esse troço aqui da ponte, também se a gente vai mais à frente, já não dá continuação para a Gamec. E quando chove, é trabalho para nós. Moto cai, a pessoa quer fazer, é difícil mesmo passar nesse ponte. Como chove, se você acalhaste naquele lado ali, vai permanecer mesmo ali. Se você acalhaste nesse lado aqui, também vai permanecer nesse lado, até como a água evacuar diminui um pouco, depois vão começar a atravessar. Por ser um bairro que pertence ao município do Kazenga, contactamos a administração municipal, que afirmou que a obra é da responsabilidade da administração de Cacoaco. As obras sofreram uma paralisação fruto das enxurradas que nós tivemos e neste momento as obras já estão em curso. A obra está a cargo do município de Cacoaco, mas nós, enquanto município do Kazenga, e porque o leito da vala, a maior parte está no município do Kazenga, temos estado a acompanhar as obras e interagir com a administração de Cacoaco, bem como o empreiteiro. Em relação ao assunto, a administração de Cacoaco promete pronunciar-se nos próximos dias. Campanha de cirurgias gratuitas nos hospitais de Luanda. Registrou-se hoje o segundo dia e o fluxo de pacientes manteve-se acima da média. Hoje a nossa reportagem constatou um melhor nível de organização, ao contrário do primeiro dia, em que se verificaram atrasos e confusão no processo. A fístula obstétrica domina o número de pacientes mulheres atendidas nos primeiros 2 dias desta campanha que envolve médicos de diversos hospitais de todo o país. Esta senhora viveu com a doença há exatamente 31 anos. Já fui lá 2 vezes, mas não fui atendido. Primeira vez na localização país não consegui. É no ano próprio? Fístula há quanto tempo? Estou 92. 31 anos. E o bebê que nasceu com essa fístula estava, não morreu? Morreu, sim. Quem padece desta patologia normalmente enfrenta a discriminação. Sabe porque elas perdem urina e fezes
pelo mesmo orifício, então têm infecções muito grandes, não conseguem engravidar, nem relações sexuais, elas são abandonadas pela família devido ao cheiro que elas deitam. A urina está sempre a sair, ela tem que usar panos grandes e tem uma dermatite de contacto muito grande entre as pernas. Geralmente a família não os quer por perto, o marido abandona, elas vivem sozinhas abandonadas. É uma catástrofe. Esta outra paciente procura por tratamento aos miomas há muito tempo. Há um ano. Agora já estás melhor, já tiramos o mioma. Não é? Tens quantos filhos? Tenho 3. Há cerca de um ano, Rosa descobriu que tinha mioma. A jovem, que é mãe de 2 crianças, conta como reagiu. Mas foi triste, estava a chorar porque eu nunca vi pessoa da minha faixa etária com essa doença. Como houve campanha, por isso é que eu vim, para fazer criar a campanha para poder ser operada. Nos encontramos exatamente no bloco pós-operatório do Hospital Azancote de Menezes, um hospital especializado para o atendimento de mães e de crianças com patologias graves. Esta unidade sanitária atendeu no primeiro dia desta campanha massiva de cirurgias cerca de 10 pacientes com fístulas obstétricas e também cirurgias pediátricas. No dia de hoje, este que é o segundo desta campanha, já foram atendidas mais de 5 crianças e mais de 5 mulheres também. A expectativa é que durante os 30 dias sejam atendidos o maior número de pacientes possíveis, já que o hospital tinha cerca de 150 mulheres na lista de espera e mais de 500 crianças com vários tipos de hérnias. Nós vamos fazer os possíveis de atender o maior número possível de doentes, mas dizer que nós vamos aumentar o número de horas de trabalho e aumentar também o número de equipas nos blocos operatórios para tentar aumentar muito a nossa demanda, aumentar muito em relação àquilo que tem sido a nossa atividade diária. As hérnias são as patologias mais frequentes nas crianças que desde esta terça-feira começaram a ser operadas no Azancó de Menezes. O meu bebê estava com uma hérnia inguinal, sim, desde as 2 semanas de vida. Sim, nunca conseguimos operar. Estávamos no hospital de Cachito, mas não houve êxito. Viemos para aqui e o processo foi rápido. A operação foi boa, correu tudo bem. Ele não chorava muito, só mesmo a inflamação dos testículos e da pelve. No Hospital Materno-Infantil Azancó de Menezes estão a ser realizadas cirurgias à fístula obstétrica, miomas e pediátricas, onde se destacam as hérnias. A proposta do Orçamento Geral do Estado para o presente ano pode ser aprovada na segunda-feira, como está previsto, e com contas meio arriscadas. Estas contas arriscadas, elas surgem em função das oscilações do preço do produto de referência no mercado. Na proposta, o preço do barril de petróleo está fixado em $75, um valor muito aproximado ao atual no mercado. A proposta do Orçamento Geral do Estado 2023, com despesas e receitas avaliadas em 20,1 bilhões de kwanzas, prioriza o setor social, com peso sobre a despesa total de 23,9%. É a segunda maior depois da dívida. Face a 2022, as verbas programadas para o setor subiram 33%. Para este economista, o OGE devia apostar na implementação e melhoramento das vias de comunicação. Porque sem as vias de comunicação estarem concluídas a 100%, então não há desenvolvimento mesmo com este OGE, porque as pessoas não vão conseguir circular a nível do país, não vão poder levar os bens e serviços onde bem quiserem entender, porque as vias de comunicações são muito importantes para o desenvolvimento econômico, social de um país, em particular Angola. O documento estima um preço de referência de $75 por barril de petróleo e uma produção média de 1,18 milhões de barris. Para o especialista, é preciso uma avaliação da margem de risco pela fixação do preço do petróleo, dada a volatilidade do mercado internacional, embora acredite, por outro lado, que não venha beliscar a economia angolana. 75 tem vantagem e desvantagem. Suponhamos que baixa, haja uma queda. Aí vai ser que se rever o orçamento. Mas acredito que é uma margem média e se por acaso houver baixas, acho que o Executivo tem formas de como emendar essa baixa. Vai ter que procurar outros, como se diz, procurar outras linhas para cozer esse furo.
O economista defende ainda que os setores como a saúde e a educação deviam ter os seus orçamentos reforçados. Mesmo na África Austral, por exemplo, comparamos com a Namíbia, a África do Sul, aqui próximo, a cota capimentada para a saúde e a educação é superior comparando com Angola. Então acredito que nos próximos orçamentos, acredito que o nosso executivo poderia fazer mais e pode fazer mais. E isso, podendo fazer mais, é apostar na economia. Por exemplo, deixar apenas de ver pelo petróleo, diamante e apostar na agricultura. A proposta do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico 2023, que tinha sido aprovada na generalidade, vai à aprovação final global na 4ª reunião plenária da Assembleia Nacional, no dia 13 de fevereiro. Foi uma breve sessão solene na sede do Poder Legislativo em Angola para dar as boas-vindas aos reis de Espanha. É uma honra para a Assembleia Nacional de Angola poder receber em visita de Estado nesta data Vossas Majestades, os reis de Espanha, Dom Filipe VI e Dona Letícia. Permitam-me que os saúde em nome de todos os representantes da Casa das Leis e em meu nome, agradecendo a vossa presença, que assume uma importância histórica no desenvolvimento das relações de cooperação e amizade entre os nossos dois países. A presidente do Parlamento angolano enalteceu os ganhos do país em matéria de cooperação econômica, científica e cultural como resultados da relação bilateral entre Angola e Espanha. Vemos Espanha como uma aliada ao nosso desenvolvimento, sempre disponível a contribuir de forma valiosa para o crescimento nos domínios da educação, saúde, segurança alimentar, telecomunicações, energia, na política e na cultura, assim como em muitas outras áreas em que podemos e devemos continuar a colaborar. Carolina Cerqueira aproveitou a ocasião para apresentar os seus sentimentos de pesar pelos mais recentes eventos na Turquia e na Síria, que já atingiram a cifra de 11 mil mortos. O rei de Espanha sublinhou que o Parlamento deve ser a casa onde todos trabalham para o bem comum, apesar das diferenças políticas. Filipe VI recordou os tempos difíceis que o povo angolano viveu após a independência nacional, mas sublinhou os esforços do governo durante este período para proporcionar bem-estar ao seu povo. Tras la independencia de Angola en 1975 y el establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1977, nuestros dos países iniciaron esta andadura conjunta. Eran los tiempos en que el fundador y padre de la patria, el doctor Antonio Agostinho Neto, se afanaba por consolidar una nación soberana que se enfrentaba a graves desafíos. Na arena política internacional, Angola trabalha grandemente na pacificação da região dos Grandes Lagos. O monarca sublinhou que Angola é uma terra de oportunidades, repleta de ações que visam estabilizar a sua economia. Angola es para España un país prioritario por su estabilidad política y social, por sus recursos y buenas perspectivas económicas y por su activa diplomacia regional y multilateral. En este sentido, quiero reconocer los esfuerzos realizados por Angola para contribuir con a estabilidade do continente e, particularmente, a sua labor de mediação no conflito que afeta o leste da República Democrática do Congo. Os reis de Espanha assinaram o livro de honra da Assembleia Nacional e pousaram para a foto da posteridade. De seguida, dirigiram-se ao Palácio Presidencial, a Cidade Alta, para apresentar ao presidente João Lourenço os cumprimentos de despedida. E ainda hoje teve lugar aqui em Luanda um fórum empresarial entre Angola e Espanha, evento dominado por temas ligados ao investimento e prestigiado pelo Presidente da República. A classe empresarial espanhola voltou a mostrar disponibilidade em investir no nosso país e em áreas estratégicas como a agricultura, educação, energia e águas. O chefe de Estado realçou que as relações bilaterais entre os dois países estão a ser construídas por meio de um esforço lado a lado que contribuem para uma sociedade justa, equitativa e desenvolvida.
João Lourenço realçou ainda a amizade histórica entre Angola e Espanha, sublinhando os vários setores abrangidos pelo investimento espanhol. Nesta oportunidade da vossa visita a Angola, permitam-me reconhecer o quão útil tem sido a linha de crédito do Governo e da Banca Espanhola, que vem financiando a construção de importantes infraestruturas, como os hospitais gerais do Menong, do Cuitubié, do Cunene, do Centro de Formação da Cefopescas, da linha de transporte de energia em alta tensão Gove-Matala, da construção do novo aeroporto de Banza-Congo, da construção de 5 universidades públicas e da universidade privada do Kwanza no Bié, da reconstrução do troço ferroviário Zenza-Kakuzo, do fornecimento de 3 aeronaves C-295 da Airbus para a vigilância da extensa costa marítima angolana, a eletrificação do Triângulo dos Dembos e o novo sistema de abastecimento de água de Saurimo. O presidente angolano deseja que a economia do país continue a crescer durante o exercício econômico 2023 para que os empresários estrangeiros sintam confiança para investir no mercado nacional. Sendo a confiança nas instituições e nos negócios um elemento fundamental para o funcionamento das economias e das sociedades, temos estado a trabalhar no sentido de restaurar a confiança dos agentes econômicos no mercado angolano. Por isso, estamos a aprofundar as bases do Estado Democrático de Direito e a consolidar a economia de mercado, promovendo o surgimento de um setor privado forte e competitivo que seja o motor do crescimento econômico em Angola. No âmbito do Fórum de Negócios Angola-Espanha, sob o lema Juntos Construindo o Futuro, a propósito da visita do rei de Espanha, Felipe VI, foram abordadas várias questões de interesse comum aos dois países, com realce para o setor dos negócios, educação e construção de várias infraestruturas. Algunos de quienes nos acompañan aquí ya saben que Kwanza es el nombre del río más importante de Angola. En un mundo significa primero. Para la reina y para mí Angola es Kwanza, es decir, el primer país del África subsahariana, como le comentábamos ayer, presidente, que tenemos el placer de visitar en este viaje de Estado, lo que muestra la relevancia que España otorga como amigo y como socio económico y comercial. O rei do país da Península Ibérica realçou a contribuição dos projetos espanhóis que ajudam para o melhoramento e o bem-estar da população angolana e felicitou pelos bons resultados obtidos pelo Executivo ao estabilizar as contas, pese embora o período da pandemia da Covid-19. O coordenador presidencial especial para as infraestruturas globais e segurança energética dos Estados Unidos da América, Amos Hochstein, foi recebido no Palácio Presidencial pelo chefe de Estado. Segundo a Presidência da República, o alto funcionário americano realiza um périplo pelo continente para consolidar as decisões da Cimeira Estados Unidos-África, realizada em dezembro último na capital dos Estados Unidos da América. E há reações sobre como o país deve direcionar as intenções de investimento que chegam do estrangeiro nas áreas eleitas como prioridade. Até ao momento, o investimento estrangeiro em Angola está concentrado no ramo dos petróleos. A agricultura, o comércio e o resto da indústria carecem de maior atenção, daí o alerta. Empresários estrangeiros estudam novas áreas de investimentos para o reforço da cooperação em Angola. O governo angolano tem evidenciado esforços para melhorar o ambiente de negócio. Empresários estrangeiros levantam questões como o excesso de burocracia no licenciamento das operações em Angola. É certo que a Espanha tem burocracia, Angola também tem muita burocracia, não é? Penso que temos que melhorar um pouquinho o que é a papelada toda, não é? Mas estamos no caminho certo. É um ambiente positivo para o investimento. A Espanha é um forte parceiro de Angola. O país ibérico conta com mais de 60 empresas a operar no país, em distintos setores com realce para energia, finanças, construção civil, agricultura e pescas.
Pensamos que Angola pode ter um transporte marítimo mais competitivo e o frete mais baixo, pelo tanto as companhias poderiam importar e exportar numas condições, boas condições no âmbito global, no mundo global, não é? Nós estamos a desenvolver as infraestruturas de Angola faz mais de 30 anos em todo o relativo a geração de energia, a transporte e a distribuição, e também dentro do âmbito de águas. E o projeto de interligação com o leste de Angola, que para nós é fundamental. Para além disso, há projetos de águas que estão neste momento já a iniciar, como é o caso do projeto da Damba, da Chibia e da Umpata. Portanto, vão ter novos sistemas de água, também é um financiamento espanhol. O setor agrícola, das energias renováveis e das tecnologias de comunicação e informação são áreas já identificadas para o investimento privado no país. Precisamos de altos fornos. Antigamente tínhamos pequenos fornos, desde o Cacoaco até o Kwanza Sul, descendo para o litoral, Benguela, e até na Huila temos calcário. E é isso que a gente pede, trabalhar naquilo que é infraestruturar o suporte à indústria de Angola. Se isso for feito, Angola poderá dar um grande salto. E depois, a jusante, a montante, tudo se pode conciliar. Temos o Plano Agrão, que com certeza agora, depois do fórum, o excelente fórum que foi da Indústria, Agricultura e Comércio, algumas correções terão que ser feitas, mas é um projeto com um fundo de 5,5 mil milhões de dólares, onde a Espanha também se pode inserir. Outra via de trabalho é investimento privado direto. E nós temos estado a incentivar que essa seja a via principal, em que os investidores espanhóis venham, percebam quais são as oportunidades de mercado em Angola, investam e ajudem-nos a transformar o setor privado no motor principal do crescimento econômico. Nos últimos 5 anos, a IPEX registrou 6 projetos de investimento de origem espanhola, avaliados em mais de 3 milhões de dólares. O Estado espera alargar as áreas de cultivo no país e incentivar as famílias nas zonas rurais a produzirem ainda mais. O plano faz parte da estratégia de alcance das metas traçadas para a garantia rápida da autossuficiência alimentar. O aumento da capacidade produtiva nas explorações familiares é um dos principais objetivos do Ministério da Agricultura e Pescas para se alcançar a autossuficiência dos principais produtos da cesta básica no quadro da implementação dos programas de produção em grande escala de grãos, agropecuária e pescado. Atualmente, a capacidade de produção do milho nas explorações familiares situa-se entre os 870 a 999 kg por hectare, enquanto que as explorações agrícolas empresariais têm um alcance entre 2.214 a 2.752 kg por hectare. As estatísticas avançadas pelo Ministério dão a conhecer que a produtividade média do arroz nas explorações agrícolas familiares é de 961 a 1.500 kg por hectare, quando nas explorações empresariais faz-se uma colheita de 1.819 a 2.049 kg por hectare. O Plano Agrão mostrou que em 2021 apenas a produção de milho foi superior à quantidade importada e foram importados 488.727 toneladas de arroz contra 10.516 de produção nacional. O trigo foram importadas 305.197 toneladas contra 8.100 produzidas no país. Quanto à soja, foram importadas 149.757 toneladas contra 27.317 produzidas no país. Angola apresenta-se como fonte confiável de minerais críticos necessários para a transição energética. E o assunto foi destacado na África do Sul pela delegação angolana que participa do Fórum Internacional de Mineração, que decorre na cidade do Cabo. Angola tem 36 dos 51 minerais chamados críticos ao nível do mundo. Considerado este facto, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, garantiu que Angola será uma fonte confiável para os minerais críticos necessários para a transição energética. Segundo Diamantino Azevedo, o governo angolano não vai apenas promover a extração desses minerais, mas também exigir que as empresas que explorem os minerais apliquem parte do valor arrecadado no desenvolvimento do país. O ministro disse ainda que o país é dotado de um enorme potencial mineiro que pode ser usado para a melhoria da tecnologia responsável pela produção de energia limpa.
No terceiro dia da atividade da Feira Internacional de Minas Maninguindaba, que decorre na cidade do Cabo, na África do Sul, Diamantino Azevedo recebeu o secretário de Estado adjunto para o Crescimento Econômico, Energia e Meio Ambiente dos Estados Unidos da América, José Fernandes, que informou que o seu país vai prestar assistência à empresa que desenvolve o projeto de terras raras em Angola. O projeto está localizado em Longonjo, província do Huambo. A empreitada está a cargo de uma empresa australiana. Atualmente estão ativas e em operação no setor mineiro angolano várias empresas como Anglo American, Rio Tinto e a De Beers, bem como algumas empresas júnior de exploração como a Tyrana Resource e a Pensana. O Maninguindaba 2023 tem como objetivo captar investimento para o setor mineiro dos países africanos, que decorre sob o lema Desbloquear o futuro da mineração de África. Milhares de crianças no mundo não têm acesso à água potável nas escolas. Este é um dos destaques que a Emília Pascoal passa a desenvolver a seguir no Compacto Internacional. Olá, Emília, boa noite. Boa noite, Kine e Simeão. Boa noite a todos. O relatório da Unesco revela que a falta de água potável nas escolas afeta a saúde e limita a capacidade de aprendizagem das crianças. A especialista em saúde e alimentação escolar, Emily Sindaner, disse que a situação representa um perigo porque o ambiente é apropriado para doenças como a Covid-19, parasitas, doenças respiratórias e a diarreia. A responsável disse ainda que o impacto também é forte na subnutrição infantil, porque as escolas sem água potável não podem preparar refeições para os seus alunos. Outras notas internacionais, acompanhe. 3 pessoas morreram após um ataque a uma coluna militar da Organização das Nações Unidas na província do Kivu do Norte, na República Democrática do Congo. A missão da ONU no país, MONUSCO, anunciou que foi atacada por manifestantes que bloquearam a estrada com grandes pedras e obrigaram a coluna a imobilizar-se. A MONUSCO acrescentou que os assaltantes incendiaram 4 caminhões depois que os capacetes azuis regressavam de uma missão de abastecimento em Kiwanja, no norte de Goma. A polícia espanhola deteve 7 pessoas e apreendeu 805 quilos de cocaína a bordo de um navio pesqueiro gambiano no largo de Senegal durante uma operação internacional. As investigações revelaram que a organização tinha, além de uma base em Espanha, uma extensa infraestrutura marítima no Brasil, de onde saíam barcos carregados com grandes quantidades de cocaína para serem transferidas para a organização sediada no Golfo da Guiné. O número de afetados pelos sismos que atingiram na segunda-feira a Turquia e a vizinha Síria pode chegar aos 23 milhões. A estimativa foi avançada nesta terça-feira pela Organização Mundial da Saúde. Elder Deng, angolano residente na Turquia, afirma que os angolanos que lá vivem estão bem. Até agora, as mortes ainda estão a ser contabilizadas. Para dizer que nós, cidadãos angolanos que estamos cá na Turquia, em diferentes cidades, estamos todos bem, tanto o pessoal que faz parte da comunidade angolana, o pessoal que faz parte da Associação dos Estudantes, porque os estudantes, a sua maioria, vivem na capital, que é Ankara, e para dizer que a situação do terremoto não foi cá em Istambul, para tranquilizar as pessoas, que a situação do terremoto, na verdade, foi em Gaitepé, que é uma cidade que faz fronteira direta com os países também da Ásia, como a Síria, o Iraque, o Irão e tantos outros países. O embaixador de Angola na Turquia, José Patrício, também fala da situação da comunidade que lá reside. Tem havido uma natural preocupação após os terríveis acontecimentos na Turquia, os violentos abalos sísmicos da madrugada de segunda-feira e também um outro abalo na escala de 7.5, o da madrugada foi 7.8, são abalos sísmicos sem precedentes na história recente, que devastaram completamente o sudeste deste país. Felizmente a nossa comunidade, a maioria, está concentrada em Istambul, pouco mais ao norte, onde se sente ligeiramente o abalo, tal como em Ankara, onde nos encontramos, onde os efeitos
são mínimos. Na região, nós temos uma estudante que se encontrava no epicentro. Tivemos hoje o dia todo a trabalhar para ela ser evacuada e acredito que neste momento está a apanhar um avião humanitário para vir aqui para Ankara e ficar sob nossa custódia. Segundo o Serviço de Investigação Criminal, a detenção dos supostos criminosos consta de uma operação que visa detectar e acabar com organizações registradas para determinadas atividades econômicas, mas que praticam atos ilícitos. Manuel Alaiua acrescenta que nos últimos dias têm sido descobertas várias organizações de pessoas ligadas à prática da mineração no domínio das criptomoedas. Daquilo que observamos e que foi descoberto pelas nossas equipas da Direção Central de Combate ao Crime Organizado e também da Direção Central de Combate aos Crimes Financeiros e Fiscais e a Direção de Combate aos Crimes Informáticos, conseguimos depreender que os nossos concidadãos chineses e vietnamitas têm estado a entrar para o país, realizam ou legalizam determinadas atividades econômicas e com estas atividades econômicas, por disfarce, não é, acabam ocultando uma outra atividade ilícita, que é, na verdade, essa atividade de mineração ou de criptomoedas. O diretor de Comunicação e Imprensa do SIC disse ainda que, para além de Luanda, existem outras províncias em que já foram registrados atos da mesma natureza. O que é que nós verificamos? Eles têm acesso a um conjunto de materiais eletrônicos, elétricos, como PTs, várias máquinas de mineração ou processadores e que lhes permite então exercer essa sua atividade ilícita. Hoje desmantelamos um local que era destinado a uma atividade agrícola, mas que, sob fachada dessa atividade agrícola, esses indivíduos montaram ali 2 PTs de 800 kVA que lhes permitem ter acesso à grande potência elétrica e exercem aí a sua atividade em 2 naves de mineração. Têm sido frequentes, não é o primeiro caso a nível de Luanda e também tivemos recentemente um caso no Kwanza Norte e tanto no ano passado em Benguela. E falamos agora da necessidade da aposta na educação da mulher. Educação apontada pela Primeira-Dama da República como fundamental para a garantia do empoderamento e o desenvolvimento sustentável das sociedades. A educação de meninas e mulheres como fator de empoderamento foi o tema em reflexão no encontro que a Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, e a Rainha de Espanha, Letícia Ortiz, mantiveram com mulheres de vários estratos da sociedade angolana no quadro da visita oficial do rei de Espanha, Filipe VI, que efetua ao nosso país. Para a Primeira-Dama da República, não é possível falar em empoderamento ou lideranças femininas em desenvolvimento sustentável sem falar em educação. Estamos conscientes que a autonomia emocional, social, financeira e profissional conseguida pela mulher será o caminho tão desejado, o caminho para o tão desejado empoderamento das mulheres, para garantir a igualdade e equidade de género. Com a plataforma Transforme Vidas, Seja Mulher, desenvolvemos iniciativas direcionadas a jovens mulheres de vários segmentos da nossa sociedade, com o intuito de as motivar a assumir o seu papel enquanto agentes de mudança e influência nas respectivas comunidades. E a sociedade é chamada a olhar para a mulher como uma parceira na construção de uma comunidade mais inclusiva. A todos os atores da nossa sociedade, políticos, instituições públicas e privadas e representantes da sociedade civil, que cooperem com mulheres para que juntos transformemos Angola num país mais sustentável e mais inclusivo, onde as pontes superem os muros, onde as crianças e as mulheres tenham voz e vez. O encontro
visou abordar de forma abrangente as diferentes perspectivas da sociedade angolana com vista a incentivar a criação de pontes de diálogo sobre os desafios das mulheres. Agora, a preocupação mundial com a sobrevivência das tartarugas marinhas, ameaçada pelo fenómeno, no caso do aquecimento global. Há um estudo recente que alerta para o aumento das temperaturas dos oceanos em todo o mundo, com dados que apontam para o risco de vida da espécie aquática. O perigo da extinção das tartarugas é resultado de alguns dos efeitos das alterações climáticas, que são cada vez mais sentidos em todo o mundo. O aquecimento dos oceanos, que resulta destas alterações, atrapalha a reprodução das tartarugas, que têm sido também prejudicadas por fatores como a caça furtiva, poluição ou perda do habitat. De acordo com o estudo, as temperaturas oceânicas colocam em risco a sobrevivência das populações de tartarugas marinhas ao aquecer os locais onde constroem os seus ninhos, espalhados por praias em todo o mundo. As tartarugas são das espécies mais ameaçadas por terem um ciclo reprodutivo longo e demorarem a adaptar-se a mudanças. E as praias onde desovam, que são as mesmas onde nascem, estão cada vez mais degradadas pela subida do nível do mar ou erosão e pelo seu aquecimento. De acordo com o principal autor do estudo, as descobertas revelam a possibilidade de ocorrerem extinções, principalmente para as tartarugas marinhas que vivem ao redor do Equador. Das 7 espécies de tartaruga marinha identificadas, 6 constam da lista das espécies ameaçadas da União Internacional de Conservação da Natureza. Mais uma vez, obrigada pela companhia de sempre. Voltaremos a estar juntos amanhã, mesma hora. Boa noite, estamos juntos.